Olá, muito bom dia. Começando agora mais um programa Outras Manhãs, não, Outra Manhã, mas que vai, na verdade, propiciar para você diversas outras manhãs. Você que nos acompanha aqui no Outras Palavras TV. Quem chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E quem também já estava acostumado com a gente em outro horário, no período da tarde, agora acordando mais cedo. Nosso programa é sempre a partir das 8, conta aqui com comentários, análises e sempre um convidado especial. Hoje a gente vai receber, por exemplo, o Paulo Petersen, que é da Articulação Nacional de Agroecologia, que ele vai falar a respeito dessa inflação de alimentos, do modelo de agronegócio brasileiro, do quanto ele acaba condicionando na prática os nossos preços, tanto de produtos não comercializáveis, inclusive, que não estão na pauta de importação e exportação, para eles ficam sujeitos também às oscilações internacionais. Enfim, o Paulo Petersen vai falar disso e da nossa estrutura agrária, de muito mais, de tudo aquilo que acaba, não que você às vezes, muitas vezes não vê, mas que chega ou deixa de chegar à mesa do brasileiro. Antônio Martins, diretor do site Outras Palavras, muito bom dia. Bom dia, Glauco. Paulo Petersen chega às 8h30. Isso vai tratar de dois assuntos ontem, muito importantes. Começo aqui, Glauco, o problema, uma ação do Banco Central de levar as taxas de juros mais uma Antônio, vez. só um momentinho, não sei se é só para mim, mas o seu som está cortando um pouquinho. Talvez seja um problema de conexão ou do microfone, só dá uma ajustadinha. Às vezes é uma questão de mau contato. Mas vamos ver. Aqui, melhorou? Melhorou. Vou sem fone de ouvido, então. Estava pensando anteriormente em tratar do choque entre dois modelos, desenvolver o comentário, um modelo norte-americano do Trump, um modelo chinês do Ipsos. É tão grave essa alta dos juros, essa nova alta dos juros, que a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Desculpa, Antônio, voltou a cortar. Talvez seja uma questão de conexão mesmo. Não sei, mas até tem aqui o pessoal já dando bom dia, Vinas falando, está cortando ainda. Então a gente continua com esse probleminha. Eu vou sair, eu vou iniciar e você vai falando do nosso outro tema. Depois eu volto e espero que a conexão esteja. Tudo bem, então a gente vai tocando aqui. Primeiro, dando bom dia para quem está chegando, o Zezito Oliveira, dando o seu bom dia aqui. Temos também o Hernan Poblete, Guacir Oliveira, o pessoal já chegando. E quem está chegando aqui, a gente sempre fala para chegar e já dar a sua curtida também. Se você não inscreveu ainda em nosso canal, inscreva-se. Mas se você está acompanhando a gente, deixa a sua curtida, porque quando você curte, avisa o tal do algoritmo do YouTube que esse programa está no ar e também amplia o alcance dele, tanto na transmissão ao vivo, quanto também na transmissão gravada, né? Quer dizer, se você está observando aqui o nosso programa depois que ele aconteceu, também não deixe de dar a sua curtida. Então, a gente vai começar aqui falando de algo que aconteceu ontem nos Estados Unidos, que foi a primeira audiência do Robert Kennedy Jr. Né? O Robert Kennedy Jr. é uma figura bastante controversa de uma forma geral ali, né? Do governo Trump, desse governo que está se iniciando e que já é bastante controverso. E ontem nós tivemos a primeira audiência dele como possível titular da Secretaria de Saúde e da HSS, né? A Secretaria de Saúde ali dos Estados Unidos, que é, na prática, o cargo mais importante do governo nessa área, que é uma área fundamental, não só para o povo dos Estados Unidos, já que lá nós não temos um sistema único de saúde, como temos aqui no Brasil, mas que é também fundamental, e a gente vai falar disso para o resto do mundo. Porque o que acontece nos Estados Unidos, a gente sabe que acaba tendo reflexos, e nessa área de saúde também a gente não pode desprezar. Então, ontem, o Kennedy ele foi ali para a sua primeira audiência de confirmação, porque esse cargo ele precisa ser aprovado no Senado,
E é bom a gente ressaltar que ele vem de uma das dinastias democratas mais famosas dos Estados Unidos, né? Seu tio era o John Kennedy, ex-presidente estadunidense que foi assassinado, e o pai era Robert Kennedy, que também foi candidato presidencial, mas acabou também sendo assassinado, né? O histórico do Robert Kennedy Jr. é de ser um advogado ambiental, né? Ele não tinha inicialmente ligação com a questão da saúde, mas depois ele acabou se convertendo principalmente num ativista anti-vacina. E isso é bastante importante, né? Porque a gente está vendo alguém sendo nomeado para um cargo, que é o cargo do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, é o cargo mais importante ali do governo nessa área, e o histórico dele de saúde na prática, a gente já viu, né, o ministro da Saúde não ser necessariamente médico, ele não precisa ser, nós já vimos aqui no Brasil. Agora, o problema é que o grande diferencial dele nessa área é ser um militante anti-vacina. E ontem, obviamente, no Senado, ele foi perguntado a respeito disso. Então, primeiro que ele demonstrou, né, como a gente mostra aqui nessa matéria do The Atlantic, um enorme desconhecimento a respeito de alguns mecanismos básicos do sistema de saúde dos Estados Unidos, que, como a gente reforça, que é privado, mas nós temos ali nesse sistema também um apoio, né, um suporte para pessoas que não têm ali a possibilidade de pagar pelo atendimento médico. Então, são dois programas, basicamente, né? O Medicaid e o Medicare, né? O Medicare é um programa federal que cobre a saúde dos americanos mais velhos e também aqueles que têm deficiência, e o Medicaid cobre, ali faz a cobertura de saúde para pessoas de baixa renda nos Estados Unidos. Então, a gente tem ali uma promessa de campanha do Donald Trump que diz que vai preservar o Medicare, mas ele não fez a promessa sobre o Medicaid, né? Inclusive, ontem o Kennedy Jr. foi perguntado a respeito disso, e aí ele criticou, né, dizendo que o nosso povo está ficando doente, cada vez mais doente a cada ano, e lamentou a expansão desse programa para pessoas com rendas mais altas. Rendas mais altas, aliás, vamos até corrigir esse termo, são rendas menos baixas, ou seja, chegando ali no que seria uma classe média baixa dos Estados Unidos, né? E ele diz que os americanos mais pobres agora estão sendo roubados por conta disso. Ele também foi questionado ali a respeito de um caso. A gente sabe que boa parte da eleição dos Estados Unidos girou em torno do tema do aborto, só que na prática de uma forma bem distinta, como se dá essa discussão aqui no Brasil, porque as estadunidenses, de uma forma geral, defendem o direito ao aborto. Isso é algo que está muito consolidado em boa parte dos Estados Unidos, e o Trump teve que recuar da sua postura anti-aborto e ficou ali escorregando, dizendo, eu vou respeitar a Constituição, cada estado vai fazer a sua lei, eu não vou ficar fazendo aqui nada contra o aborto. Mas ontem o Kennedy Jr. teve que responder a respeito de uma questão controversa, que é o fato das mulheres que têm uma gravidez de risco, essa gravidez ameaça a sua vida, terem o direito ao aborto, né, por conta de uma lei que exige que os pronto-socorros que recebem financiamento do Medicare forneçam atendimento a elas, e isso é algo que o governo Biden assegurou, né, ou seja, que elas tivessem ali esse atendimento, mesmo com a Suprema Corte decidindo que aquilo não era um direito. E agora o Kennedy foi questionado a respeito disso e disse que não sabia o que fazer, não tinha noção de qual o escopo da autoridade que teria para fazer cumprir a lei no cargo dele. Então, ele mostrou um desconhecimento muito grande a respeito dos mecanismos de como funciona o sistema de saúde dos Estados Unidos. E, obviamente, como eu disse aqui no começo do comentário, ele foi questionado sobre vacina, né? E aí, como mostra essa matéria do Modern Jones, em 6 minutos ali, que ele já estava na audiência, que é uma audiência que durou 6 horas, ele já conseguiu mentir, né? Ele começou sua declaração falando que notícias afirmam que eu sou anti-vacina, mas eu não sou, né? E nesse momento já teve uma manifestante na plateia que gritou, você está mentindo. E aí ela foi retirada da sala de audiência, inclusive pela polícia do Capitólio, né? Mas é bom a gente lembrar o histórico de Kennedy Jr., que não é assim, não é aquele tipo de pessoa que, olha, antigamente eu pensava de um jeito, mas hoje eu penso de outro. Não. Em julho de 2023, a gente está falando há 1 ano e meio, o Kennedy disse a um podcast que não existe vacina que seja segura e eficaz. Naquele mês, ele também falou
que acreditava que o autismo vem das vacinas, que é uma fake news muito divulgada, inclusive muito popular na extrema-direita mundial, né, na extrema-direita dos Estados Unidos, na extrema-direita brasileira, mas que, infelizmente, fura essa bolha da extrema-direita, e tem muita gente que acredita nisso, que já foi desmentido dezenas de vezes pela comunidade científica, né? Inclusive, ele liderava uma organização sem fins lucrativos que tinha uma campanha anti-vacina com slogan: se você não é anti-vacina, você não está prestando atenção. Então, esse é o nível dessa pessoa que está ali no comando, né, que está para ser confirmada, porque o Senado ainda não votou a sua confirmação como o chefe do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, mas isso é o que ele acredita na prática, e que ele tentou desmentir ontem no Senado, né? Então, ele foi escorregando a respeito das perguntas, toda vez que ele era questionado a respeito de vacina, ele buscava alguma coisa, mas mesmo assim, durante a audiência, né, as visões, que são as visões radicais do Kennedy Jr., acabaram ficando bastante evidentes, né, porque ele confessou que ele tinha descrito a doença de Lyme, por exemplo, como muito provavelmente uma arma biológica projetada militarmente, sendo que é uma bactéria que existe há dezenas de milhares de anos, né? Então é mais uma afirmação absurda. Ele manteve a afirmação de que, na verdade, a vacina contra o sarampo matou 2 crianças em Samoa em 2018, inclusive essa história de Samoa, da Samoa americana, tem que ser contada, porque ele foi um dos grandes responsáveis pela campanha que acabou prejudicando a imunização de muitas crianças lá e resultando em mortes, né? E nesse caso da morte dessas 2 crianças, foram 2 enfermeiras que foram condenadas porque elas administraram incorretamente uma vacina misturada, então não tem nada a ver com a vacina em si, né? Tem a ver com uma administração equivocada e com uma mistura que não deveria ter sido feita. E ele disse também que as crianças pequenas correm basicamente risco zero de Covid-19. A gente sabe que também isso não é verdade, a ciência já mostra que as taxas de hospitalização para doenças são semelhantes às de adultos para crianças que acabam contraindo a Covid-19. Enfim, foi isso que o Kennedy Jr. fez ali no Congresso, e aí a gente tem que ver como que acaba, inclusive ele chegou ali, né, e a gente mostra, teve um embate com o senador Bernie Sanders, que é o grande defensor do Medicare for All, que ele quer, e é uma luta da vida dele como parlamentar, instituir nos Estados Unidos um sistema de saúde semelhante ao que existe no Reino Unido, semelhante ao que existe aqui no Brasil, né, que é o SUS. Então, ele defende isso. Ele destacou, né, porque quando a gente fala de extrema-direita, de figuras como Kennedy Jr., de figuras como Donald Trump e outros, né, no Brasil e no mundo, existe ali uma questão de que eles têm todo um arcabouço ideológico, que eles buscam usar isso para mobilizar as pessoas, mas na prática sempre tem muito dinheiro por trás. E no caso do Kennedy Jr., né, a gente sabe que, por exemplo, desde que o Affordable Care Act, né, uma lei federal dos Estados Unidos que instituiu o chamado Obamacare ali em 2010, desde então, desde que ela foi instituída, e ela, na verdade, subsidia as grandes operadoras de saúde nos Estados Unidos, dando dinheiro para que elas atendam as pessoas, essas operadoras já conseguiram lucrar 371 bilhões desde então. Não estou falando de faturamento, estou falando de lucro, dinheiro limpinho, 371 bilhões, que dá mais ou menos uns 2 trilhões de reais desde que foi aprovado, né? E a United Healthcare, por exemplo, uma operadora que no ano passado lucrou sozinha 23 bilhões, ela agora nega 1 a cada 3 pedidos de indenização médica, incluindo tratamentos de câncer, em alguns casos, né, que é caríssimo nos Estados Unidos. Então, para a gente entender a gravidade dessa situação. E o Bernie Sanders destacou os 70 bilhões que essa indústria de seguros arrecadou no ano passado, enquanto 85 milhões de americanos continuavam sem seguro. E aí ele perguntou para o Kennedy se ele concordava que os Estados Unidos devem se juntar a todos os outros grandes países do planeta e garantir assistência médica como um direito humano. Kennedy respondeu que a saúde não deve ser tratada como um direito humano, como a liberdade de expressão, porque na área de saúde, se você fuma 20 cigarros por dia e tem câncer, você tem que tirar dinheiro do seu bolso. Além de ser uma afirmação absurda, né, porque direito é direito, direito não é negociado, esse é o princípio,
Você na prática está jogando a responsabilidade da saúde para o indivíduo. Sendo que se o Kennedy Jr. quisesse mesmo responsabilizar, por exemplo, alguém, né, por ter câncer, é preciso lembrar que a questão de câncer e de outras doenças tem inúmeros fatores, né? Tem fatores genéticos também, quer dizer, ele vai ser um investigador genético, vai chegar ali e vai pensar, você tem propensão aqui a ter determinada doença, então não vou bancar. Isso é absurdo, é ridículo, né? A saúde tem que ser encarada como um direito humano, mas se ele quisesse responsabilizar os casos de câncer decorrentes do fumo, ele poderia responsabilizar as empresas que fabricam esse produto, poderia responsabilizar, por exemplo, alguns poucos pesquisadores, é verdade, mas que serviram a essa indústria, contrariando a maior parte da comunidade científica que há muito tempo já identificava os males que o cigarro fazia. Ele pode tentar responsabilizar todos os veículos de mídia que durante décadas veicularam propaganda do cigarro, inclusive omitindo todos os males que ele poderia causar, enfim, mas não, o Kennedy Jr. vai em cima do indivíduo, porque é assim que funciona a extrema-direita. E aí a gente tem que ver também justamente essa questão política, né? Os métodos da extrema-direita. Porque, primeiro, tem sempre essa questão da responsabilização individual, da liberdade, como se todo mundo fosse livre para fazer o que quisesse, a gente sabe que não é verdade, né? E hoje não existe mais um partido republicano, né? Existe o Make America Great Again, que é o grande cordão de apoio a Donald Trump. Isso ficou claro na audiência do Senado, porque os republicanos aliviaram demais para o Robert Kennedy Jr., né? E ele acabou ficando ali muito à vontade com seus pares. E ele está lá, né? A gente tem que entender por que o Trump escolheu o Kennedy Jr. Primeiro, porque, como já disse, ele pode servir a interesses muito grandes do ponto de vista financeiro, das grandes operadoras. Ele é um cara que, na verdade, está lá para, como a gente já viu aqui, sugar dinheiro do Estado, não usar os recursos públicos na prática para eles servirem à sociedade, mas sim para servirem a muito poucos, como essas grandes operadoras. E o que ele vai fazer também, dentro desse arcabouço que ele falou, que agora, não, eu não sou antivacina, eu tenho aqui restrições, mas veja bem e tal, que são aquelas mensagens que a extrema-direita, aqui no Brasil ela fez isso também, que você afirma uma coisa aqui, desmente acolá e tem uma terceira versão adiante. Isso para quê? Para você pegar o público que você quiser. E a pessoa que quiser acreditar em você nas suas versões, ela vai acreditar ali, né? Então, quer dizer, a gente via aqui, por exemplo, muitas pessoas falando, o Bolsonaro está falando tal coisa porque o sistema não deixa ele falar, mas ele acredita em outra. Então, a extrema-direita vende várias versões de si mesma para que as pessoas possam acreditar naquilo que melhor lhe aprover, né? Inclusive, lembrei aqui dessa frase do Groucho Marx para fazer esse comentário, que é isso, estes são os meus princípios, se você não gosta deles, eu tenho outros. Né? E é assim que a extrema-direita funciona para cativar seu público, desde aqueles mais ferrenhos até aqueles que são, em tese, mais moderados. E aí, rapidamente aqui, só para concluir, é importante dizer que essa mudança, ela influi, essa mudança na área de saúde dos Estados Unidos, ela influi nos Estados Unidos, mas tem impacto global, porque, por exemplo, os Estados Unidos, esse Departamento de Saúde e Serviços Humanos que o Kennedy Jr. deve assumir se for aprovado, ele tem 80 mil funcionários e um orçamento de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. E os Estados Unidos faz várias parcerias, né? Inclusive ele gasta 1 bilhão e 600 milhões de saúde global, gastou, né, em 2024, é muito possível, e a retirada do país da OMS já indica isso, que eles não vão mais fazer isso. Tem parcerias importantes, por exemplo, o governo estadunidense é o maior doador para planejamento familiar e saúde reprodutiva em todo o mundo, são 600 milhões de dólares de financiamento por ano, então isso vai ter um impacto muito grande em algumas parcerias, e tem outro impacto também que a gente não pode relevar, que é a gripe aviária. Os Estados Unidos têm um surto de gripe aviária, né? É bom lembrar que ele foi detectado pela primeira vez no país em mamíferos, né? Em rebanhos bovinos, no ano passado, porque a gripe, como diz o nome, é aviária, né? Principalmente, e essa capacidade, essa mutação do vírus, do influenza, de se adaptar, né? Desse tipo de influenza da gripe aviária, de se adaptar a mamíferos, segundo os cientistas, essa matéria que a gente põe da Nature é de anteontem, pode, na verdade, resultar daqui a pouco numa possível transmissão de ser humano para ser humano.
E aí isso vai ser muito grave para os Estados Unidos, mas vai ser grave para o mundo inteiro, porque estaríamos perto da possibilidade de uma nova pandemia. Então, quando você põe a saúde nas mãos de alguém que não tem responsabilidade, que não tem conhecimento do assunto, que é antivacina, que vai servir só a interesses privados, nós colocamos o mundo em risco. E é por isso que todo mundo tem que ficar muito atento em relação a Robert Kennedy Jr., que vai ser um nome que, infelizmente, a gente vai ouvir falar muito, Antônio Martins. Muito bom, em especial esse alerta sobre o risco da gripe aviária se transformar na nova pandemia. Tá bom o som. Agora vamos comentar rapidamente, enquanto esperamos o Paulo Petersen, os juros. Vamos tentar examinar o que levou o governo e o Banco Central, que agora estão juntos com o Galípolo, não tem mais a alegação possível de que era coisa do Campos Neto. O que levou o governo a elevar os juros em mais 1%? Por que essa decisão é profundamente errada? Quais são os seus efeitos e, principalmente, aqui, quais são as alternativas, que é o que nos interessa mais? Bom, vocês já devem saber, os juros que estavam em 12,25% foram para 13,25%. O Banco Central já anunciou que daqui a um mês eles vão para 14,25%. Como a inflação está em 5%, o juro real é de aproximadamente 9% ao ano. Com certeza, é o juro mais alto do mundo. O que levou o governo a tomar equivocadamente essa decisão? São sinais de instabilidade na economia. O economista Paulo Nogueira Batista Júnior, que é um economista progressista, escreveu no início desse ano um artigo em que ele afirmava que as condições fiscais e monetárias estão se deteriorando. Ele apontava como um dos fatores e uma espécie de demonstração a alta do dólar, que a gente pode ver aqui no gráfico que pega os últimos 6 meses. O dólar está aqui, olha. Acompanhe principalmente essa linha vertical no meio do gráfico. Esse é o valor do dólar, 5,45 praticamente, em 30 de setembro. Ele sobe 15% em poucos meses, menos de 3 meses. Ele bate em 6,27 e ele começa a descer um pouco mais adiante, em dezembro, principalmente. Hoje ele está em 5,85, alguma coisa ontem. Essa queda ocorre justamente no momento em que o governo cede às pressões dos mercados financeiros, esse pico, a descida do pico de janeiro, em que o governo anuncia que vai atender às reivindicações da Faria Lima, dos mercados financeiros, e que vai começar a elevar os juros. Há uma trégua. A decisão de ontem faz parte dessa trégua, mas ela só basta olhar o gráfico para ver que as coisas estão num novo patamar. O dólar não voltou para 5,45, ele está na faixa de 5,80 a R$6. Ou seja, o país e o governo estão ainda vulneráveis e ainda mais vulneráveis a novas pressões da Faria Lima. Nos jornais, a decisão foi também vista como técnica, como o que tinha para ser feito. Aliás, os jornais praticamente não dão destaque para essa notícia, embora ela seja profundamente grave para o conjunto do país. Os jornais estão alinhados nessa ideia de que não é possível fazer nada. A gente pode alinhar aqui 4 grandes efeitos dessa medida que passam batidos no noticiário. O primeiro, mais direto, é o próprio aumento da desigualdade. Os juros que são pagos pelo Estado vão beneficiar aproximadamente 0,1% da população. Eles têm subido muito, eles estão na casa agora, com essas novas altas da taxa de juros, de R$1 trilhão por ano. São períodos de 12 meses que são medidos pelas estatísticas. Eles já estavam num patamar exorbitante há cerca de 6 meses, R$600 bilhões por ano.
e subiram ainda mais. Tem inúmeras consequências. Uma das consequências mais claras é o aumento incessante do preço dos imóveis, das casas e dos aluguéis, da compra e de aluguel de imóveis, porque boa parte dessa riqueza que é multiplicada no mercado financeiro, ela busca ativos reais, ela busca solidez, ela busca sair dos papéis e se transformar em riqueza física. O segundo grande problema é que é o agravamento das condições de vida, porque os juros, esses juros pagos pelo Estado, o aumento deles influencia e produz o aumento de todos os outros juros pagos pela sociedade, pela população e pelas empresas. Os juros pagos pelo Estado são de 14% ao ano. Os juros pagos no cheque especial são de 10% ao mês, que dá 250% ao ano, mais ou menos. E a consequência é essa, gente. O número de endividados aumenta, são 73 milhões de adultos, não são 73 milhões em geral. Isso, o percentual deve ser de mais de 50% das pessoas que têm atividade econômica. Aliás, são 100 milhões de brasileiros que estão no mercado de trabalho. Então, corresponde a 73% desses brasileiros. E as estatísticas mostram, pior do que isso, que entre as camadas de renda mais baixa, entre, por exemplo, quem recebe Bolsa Família, o endividamento já come cerca de 20% ou mais da renda das pessoas. Então, são pessoas empobrecidas e que são obrigadas a transferir boa parte da sua renda para o sistema financeiro. Um terceiro fator muito negativo é o desaquecimento do mercado de trabalho. Quando o governo oferece uma taxa de juros de 14%, qualquer empresário vai pensar 2 ou 3 vezes antes de fazer qualquer investimento, porque ele muito dificilmente qualquer atividade econômica dá um lucro comparável a esses 14%. E o governo oferece esse retorno sem risco, sem trabalho, sem esforço, sem contar com adversidade nenhuma, sem ter que enfrentar concorrência. Tem um dado muito interessante. Uma taxa real de juros de 9% ao ano significa dobrar o valor aplicado em 10 anos. Então, você imagina que é como se uma pessoa tivesse uma casa, vendesse essa casa, aplicasse em papéis do governo, ficasse 10 anos deitada numa rede e, ao final desse tempo, ela terá dinheiro para comprar 2 casas, sem ter feito nada, ficando 10 anos deitada numa rede. De onde que vem essa outra casa? Qual é a magia? Qual o feitiço que produziu essa outra casa? E aí a gente chega na quarta questão, que é o dreno geral de recursos do Estado, que impossibilita garantir condições de vida dignas imediatamente e que mantém o país no atraso que ele vive há 4 décadas, atraso em termos econômicos. Esse dreno impede, por exemplo, que o Estado invista fortemente em saúde, em educação. Em educação, nós temos a destruição da educação pública, praticamente depois da pandemia, que não foi recuperada. Em saúde, felizmente, nós temos o SUS, uma conquista importantíssima, mas o SUS não representa, não expressa o seu projeto original. E as dificuldades para marcação de consulta, por exemplo, dificuldades para fazer exames, levam uma parte muito importante da população a recorrer aos planos de saúde que tem todos esses problemas que o Glauco colocou. E, por fim, e além de não termos serviços públicos, não temos infraestrutura há muito tempo. Nossa infraestrutura está extremamente atrasada. As pessoas saem das periferias e perdem 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Nós não temos redes de trem, quando os mexicanos, por exemplo, que têm uma economia semelhante à nossa, um território muito menor que o nosso, estão reconstruindo as ferrovias com 5 novas linhas de trem. Nós não temos metrô,
Podemos comparar com a China, onde se construíram só na capital, em Pequim, 20 linhas de metrô no último século. Isso tudo nos leva, para concluir, a perguntar: podia ser diferente? O governo e o Banco Central tinham alternativas em relação a elevar as taxas de juros? Eu acho que isso nos remete a um dos elementos essenciais para a avaliação do governo Lula III. Esse governo é extremamente acomodado às pressões que ele sofre, as pressões da Faria Lima e as pressões do Congresso Nacional e do conjunto das instituições. E ele é mais refratário do que os dois governos Lula anteriores a mobilizar a sociedade, a debater os problemas nacionais com a sociedade, apresentar outras alternativas, apresentar os problemas que ele enfrenta, os obstáculos que ele enfrenta, e a dizer que há caminhos distintos desde que haja ação política do conjunto da sociedade. Por fim, isso tem um lado positivo nessa decisão desastrosa, talvez, que é sugerir que recursos existem. O Estado brasileiro paga, o Estado brasileiro cria $1 trilhão por ano para pagar a Faria Lima, para pagar ao baronato financeiro. Há recursos para um projeto de reconstrução nacional. É preciso ter o projeto de reconstrução nacional. É preciso mobilizar a sociedade por esse projeto. Um projeto, por exemplo, que garanta o saneamento para todos, que garanta a despoluição dos rios urbanos, que garanta a escola pública integral para todas as crianças e adolescentes, um projeto que resgate a ideia inicial do SUS. Em meio a essa tristeza, esse fato triste, é possível levantar a esperança de que, numa outra situação, a gente consiga reconstruir um projeto de país e reconstruir o país. De certa forma, o Paulo vai falar algo que está muito relacionado a isso, que é a transformação do nosso modelo agrícola, né, Glauco? É isso, Antônio. Vamos chamar, então, ele que já está aqui nos bastidores, Paulo Petersen, da Articulação Nacional da Agroecologia. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Outra Manhã, programa de Outras Palavras. Bom dia, Paulo. Bom dia, Glauco. Bom dia, Antônio. Salve. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. E vamos começar já perguntando, né? O Antônio já falou de um dos problemas que o governo Lula enfrenta, e temos aí essa questão da inflação de alimentos, né? Que o governo, inclusive, o presidente Lula fez uma reunião com alguns dos seus ministros e outras pessoas na semana passada para discutir iniciativas, medidas que poderiam conter essa alta dos alimentos, só que me parece que o buraco é mais embaixo, né, Paulo? É uma questão que a gente tem a conjuntura, mas também tem a estrutura. Queria que você explicasse o que está por trás dessa inflação de alimentos e como que o modelo agrícola, agropecuário brasileiro acaba influenciando nisso. Glauco, exatamente. Eu acho que eu estava acompanhando o debate de vocês agora, acho que já fizeram um pano de fundo muito bom para a gente enquadrar o debate que nós vamos fazer aqui hoje, que é um debate sobre uma gritante contradição, talvez uma das mais expressivas contradições desse país, que é a contradição entre a realidade e o discurso triunfalista do agro, que se apresenta como um celeiro do mundo. De tempos em tempos, a gente vê essa questão alimentar voltar à ribalta, né? Como estamos vendo nessas 2 últimas semanas. Dessa vez, a notícia veio à tona pela forte correlação estabelecida entre a elevação dos preços dos alimentos e a queda nos índices de aprovação do governo federal, em particular do presidente Lula. Mas sabemos que esse tema, como tudo mais no noticiário, é efêmero. Logo desaparecerá porque é tratado como uma questão conjuntural, episódica, e que não pode ser contornada, que vai ser contornada por algumas medidas e alguns ajustes específicos, né? Baixa um imposto de importação aqui, intervém ali. Não, intervém não. Eu esqueci que essa palavra está proibida no léxico. Que a intervenção não, é medidas, né? Devemos falar em medidas sobre esse ou aquele produto
que eventualmente teve seu preço puxado para cima por conta da seca, como foi o caso do café, ou mesmo por conta das taxas de câmbio. Agora, se de fato quisermos enfrentar o problema, precisamos entender que o episódio conjuntural, esse episódio, é um quadro de análise mais amplo, relacionado exatamente às condições estruturais e históricas que você está se referindo. Então, certamente, ao fazermos essa análise mais abrangente, entenderemos que o celeiro do agro está vazio, que o rei está nu, e que, portanto, o assunto não pode ser tratado como um tema passageiro. Aliás, fazer referência ao fato de que o rei está nu é algo muito apropriado, depois da declaração do ministro da Casa Civil, na semana passada, que parece que ele foi investido de uma rainha Maria Antonieta do século XXI, vindo ao público para recomendar ao povo que consuma outra fruta no lugar da laranja, porque ela está cara. Isso é uma tragédia de declaração de um ministro do país que é o maior produtor mundial de laranja, responsável por 34% da produção mundial da fruta. Não há marqueteiro político que dê conta de remediar esse tipo de declaração desastrada, que vem sendo comparada à famosa frase da rainha da França, quando disse ao povo que se não tem pão, coma um brioche. Sabemos que aquela história não acabou nada bem. Quer dizer, é um verdadeiro desastre. Quer dizer, é certo que a comunicação do governo está falha e que necessita de profissionalismo, mas convenhamos, não basta um bom invólucro para edulcorar a mensagem, é preciso ter bom conteúdo para comunicar. E aí, nesse caso da alimentação, a insistência nos erros históricos não é um bom caminho para produzir boas notícias no campo político. Quer dizer, o Sidônio sozinho não vai resolver esse problema. Quer dizer, não adianta soluções mágicas. Quer dizer, o que eu quero deixar claro aqui é que esse tema alimentar é um dos mais sensíveis para o bem e para o mal. Eu torço muito para que nos 2 anos que restam do governo do presidente Lula haja a compreensão de que é necessária uma mudança de perspectiva para que se deixe de falar só para os mercados e haja uma comunicação associada a boas novas para o povo. Esse campo da alimentação é um dos poucos, até onde eu consiga ver, onde nós teríamos uma razoável margem de manobra para dar avanços significativos no curto prazo, no médio prazo, seja no enfrentamento de uma questão crítica enfrentada pela população, seja para a reconexão da política institucional com a sociedade civil, que sempre esteve e segue mobilizada em torno dessa agenda. Bom, assim, o que importa, Glauco, Antônio, assim, é que nós não estamos tratando de uma questão nova, que pode ser compreendida com assim, abordagens simplificadoras ou mesmo simplistas, sempre em busca de respostas de curto prazo. Esse assunto não há bala de prata. A tragédia que estamos metidos é que se acredita que sim, essas balas de prata existem. E a política ele vai sendo restringida a uma técnica de gestão dos humores do mercado. Com isso, tanto a elaboração do diagnóstico da questão alimentar, dos preços, da inflação, quanto a busca de soluções, fica restritos a uns instrumentos de análise e a caixa de ferramentas oferecidas pelo dogma neoliberal. É isso que explica que o ministro afirmasse que medidas que seriam tomadas, que foram anunciadas na semana passada, não seriam heterodoxas, citando, por exemplo, a criação de um sistema popular de abastecimento popular. Ora, essa declaração foi muito surpreendente, muito mal recebida pelas organizações, pelos movimentos sociais que atuam nesse campo, pois é exatamente isso que esperamos que o governo comece a fazer, mesmo sabendo que essa não é uma medida que se faça de um dia para o outro, ou mesmo de um ano para o outro. Precisamos de medidas emergenciais de caráter estruturante. Foi esse exatamente o entendimento que tivemos por ocasião do lançamento do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, o PLANAB, há poucos meses no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula. Por sinal, há que se lembrar também que o lançamento desse plano foi lançado de forma concomitante com o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, PLANAPO. Quer dizer, no nosso entendimento dos movimentos, das organizações do campo popular, para que um plano de abastecimento seja efetivo,
ele deve estar orientado por uma perspectiva agroecológica. Já vou desenvolver essa ideia. Da mesma forma, como a efetividade de um projeto agroecológico, um Planapo, deve estar associado diretamente ao enfrentamento de questões da sociedade, a começar pela questão alimentar, o abastecimento alimentar, assegurando o direito humano à alimentação adequada e saudável, como reza a Constituição. Quer dizer, não estamos falando de uma política de agroecologia de nicho para a produção de alimentos saudáveis para um nicho para elites. Nós estamos falando de uma transformação estrutural dos sistemas agroalimentares. Então, esses dois planos eles precisam andar juntos, assim como outros planos, como planos de economia solidária e tantos planos. Então, o governo ele tem feito um exercício grande que ele chama de entregas, os planos, e o próprio presidente Lula ele vem reclamando, assim, sistematicamente para os seus ministros, que ele não quer mais fazer entrega no Palácio, ele quer ver essas entregas chegarem lá nos territórios, porque, de fato, não vem chegando, né? Então, a gente tem um lançamento de um Plano Nacional de Abastecimento que, no meu modo de ver, na minha interpretação, ele se a gente for interpretar pela cartilha neoliberal, ele é um plano heterodoxo. Sim, a gente está falando de abastecimento popular, porque aí estão as questões estruturais, né? Então, assim, o que o ministro disse na semana passada a favor da ortodoxia, no meu ponto de vista, contraria frontalmente essa expectativa, né? Quer dizer, o problema desse discurso não é que ele se baseia num diagnóstico incompleto sobre a alta dos preços dos alimentos. É porque o diagnóstico está francamente errado. É falsa a representação da realidade. A inflação de alimentos vem sendo sistematicamente, ano a ano, o fator determinante para puxar o IPCA para cima. Na composição do IPCA, são os preços dos alimentos que puxam esse índice para cima. Se a gente for ver o ano passado, por exemplo, a inflação foi de 4,85%. Quer dizer, portanto, acima do limite máximo estabelecido. A inflação de alimentos foi de 7,69%. Quer dizer, isso vem sendo assim nos últimos 20 anos. A gente vendo ou seja, nós temos um problema recorrente. Não é um problema que deu um pico agora. O problema agora é que esse pico ele afetou a popularidade, né? E aí a luz vermelha acendeu. Quer dizer, mas o problema ele é estrutural. Quer dizer, e a receita da ortodoxia para conter a inflação é isso que vocês acabaram de falar. Sempre foi a manutenção de taxa de juros elevada. Quer dizer, ontem mesmo a taxa subiu de 12,25 para 13,25, segundo eu li em uma matéria. Quer dizer, essa simples alteração significará um custo adicional para os cofres públicos da casa de 2,5 bilhões de reais no ano que vem. Quer dizer, é um remédio amargo que, além de travar a economia, penaliza justamente a parcela socialmente mais vulnerabilizada da população. É uma receita para conter a inflação pela restrição de demanda, que não tem nada a ver com o controle de preços que tem seus comportamentos definidos pela oferta, como é o caso dos alimentos. Então, o receituário ortodoxo o que faz é agravar o problema. Quer dizer, é como um médico, né, que diante de um paciente acometido simultaneamente por diabetes e elevada taxa de colesterol, ele receita um remédio para o colesterol que compromete ainda mais o diabetes. Quer dizer, é o famoso trade-off, né? Quer dizer, você soluciona um problema criando outro, ou acentuando outro. Nesse caso, precisamos de um bom médico, não daqueles que prescrevem tomando como referência somente os exames laboratoriais. Quer dizer, o índice de inflação, se não lido no contexto do sistema econômico, ele pode ser muito mal interpretado. Assim como o paralelo que eu estou fazendo com a medicina, é preciso examinar o organismo como um todo, seu histórico, seu padrão de vida. Quer dizer, tal exame, se for feito na questão alimentar, fatalmente chegaria à conclusão que o paciente precisa de medidas heterodoxas, ou seja, mudança no estilo de vida, fazer exercício, se alimentar melhor. Não adianta o receituário convencional. O receituário convencional ele vai levando esse organismo cada vez mais ao colapso, né? Que é o que nós estamos assistindo no caso dos sistemas alimentares. Quer dizer, esse receituário ortodoxo neoliberal não dará conta de enfrentar o problema de forma estrutural. Isso é dado. Até porque
assim como indica o exame laboratorial, ele é apenas um sintoma de uma disfunção profunda. Então, o que eu quero reforçar aqui é que os erros do modelo ortodoxo não são erros. Eles são pressupostos que justificam, teoricamente, e legitimam politicamente a manutenção do próprio modelo. É como se fosse uma espécie de justificação prognóstica que está baseada no dogma central que diz que as instituições do Estado são ruins per se, devem se afastar, e que o mercado é a instituição virtuosa para regular os fluxos entre a produção e o consumo nos sistemas alimentares. Ou seja, que ele terá mercado, terá inexoravelmente as respostas mais adequadas e que o Estado não atrapalhe, né? No máximo ajude, né? Ou seja, trata-se de uma visão teleológica, né? Que as coisas vão acontecer porque já está escrito e é uma verdadeira reencarnação do idealismo, né? Essa é nesse mundo que nós estamos vivendo. Então, o preço dos alimentos é o resultado da conjugação de fatores conjunturais e estruturais. Quer dizer, limitar o problema às variações do câmbio, ao clima, é jogar o problema para debaixo do tapete, adotar uma postura de avestruz. Quer dizer, é evidente que os fatores pontuais concorrem para o comportamento dos preços. Se a gente lê como aquele médico que só quer saber dos exames laboratoriais. Mas eles são apenas epifenômenos de relações de causa e efeito muito mais complexas. Não podem ser vistos como questões isoladas que podem ser respondidas com medidas igualmente isoladas, como nós vimos na semana passada, né? Ou seja, sem um diagnóstico abrangente, as medidas de curto prazo poderão gerar respostas rápidas, mas efêmeras, né? Que possivelmente podem até agravar as condições estruturais no médio e longo prazo, desgastando ainda mais o pano de fundo, né? Que explica a situação como um todo, né? Então, assim, para dar um exemplo concreto, para não ficar em abstrações, quer dizer, a medida anunciada de retirar a tributação para a importação de alimentos certamente pode trazer algum resultado no curto prazo. Mas dificilmente ela será um resultado que vai se sustentar no tempo. Quer dizer, se o objetivo realmente é aumentar a popularidade do governo, eu sugeriria, francamente, escolher outros caminhos. Veja bem o que significa essa medida. Quer dizer, nós vamos baratear a importação de produtos que nós produzimos aqui. Alguns deles que possivelmente até exportamos, comprometendo o interesse da produção nacional. Me parece que seria muito mais sensato taxar as exportações dos alimentos básicos para aumentar a oferta interna. O fato é que os alimentos estão sendo produzidos, estão sendo exportados porque, claro, estão indexados segundo o mercado internacional, uma parte dos commodities. Então, ou taxa ou subsidia a diferença entre o preço doméstico mais baixo e o preço internacional mais alto. Mas falar isso, eu sei que no contexto atual do governo, é como se falar palavrão na frente do Papa, né? Isso é uma heresia completa, né? Então, assim, é preciso ter claro que a situação de vulnerabilidade já era suficientemente grave e se acentuou ainda mais no período ultraliberal dos dois governos anteriores, Temer e Bolsonaro. Quer dizer, vou destacar aqui um ponto, que é o desmonte da política de estoques reguladores. É um instrumento não monetário de controle de inflação. Quer dizer, os estoques, eles regulam as oscilações de preço. Paulo, Oi. Acho que você está entrando numa parte muito importante. É bom a gente fazer uma pequena pausa aqui, porque você traçou de forma brilhante a vinculação do problema atual à estrutura da agricultura brasileira. Ou seja, você mostrou que não tem condições de resolver, de apenas apagar incêndio. É preciso repensar o modelo. Mas você falou um conceito muito importante também, que me chamou a atenção. Medidas emergenciais de caráter estrutural, ou seja, medidas que atuam sobre os problemas que nós estamos vivendo nesse momento, mas que, ao fazer isso, elas já abrem caminho para você pensar uma outra estrutura para a agricultura brasileira.
Nos últimos tempos, tem se falado na formação de estoques reguladores, nessa medida que você falou, sempre dentro de medidas que têm algum efeito de intervenção, digamos assim, que não são simplesmente acomodações aos mercados. Então, os estoques reguladores, a tributação das exportações agrícolas, que é um absurdo, que não são tributadas, e você falou em mercados populares de alimentos. Eu queria que eu vi que você ia começar a falar das alternativas, mas eu achei importante fazer essa pergunta para a gente destacar esse aspecto das medidas emergenciais de caráter estruturante. Exatamente. Obrigado, Antônio, assim, posso organizar um pouco melhor aqui as ideias, mas nós precisamos pensar de curto, médio e longo prazo. Quer dizer, o que precisa ser feito não será feito nesse campo a toque de caixa e da forma como foi anunciado na semana passada. Quer dizer, como eu falei antes, a política está cada vez mais curto-prazista e orientada pelos processos eleitorais. Quer dizer, e de forma absolutamente setorial, o governo totalmente fragmentado, onde as políticas de uma área elas contradizem as políticas da outras. Então, assim, ter uma perspectiva sistêmica, intersetorial e de médio e longo prazo, inclusive interfederativa, é absolutamente essencial. Quer dizer, as condições políticas para isso são restritas, a gente sabe. Agora, existem margens e elas são... precisa explorar essas margens. Eu acho que, no caso que eu estava me referindo aqui, sobre os estoques reguladores, que são esses instrumentos não monetários de controle da inflação, quer dizer, nós tínhamos, até muito pouco tempo atrás, uma estrutura muito bem montada, claro que sempre pode descentralizar mais, aumentar, espalhar nos territórios, mas de uma política de regulação de estoques. Quer dizer, elas regulam oscilações de preço, ao alterar a disponibilidade da oferta, mas eles também funcionam como assim, uma espécie de um poder tampão, estabilizador dos preços, e como reserva estratégica, né, para fazer frente a períodos de crise, que tendem, inclusive, a se acentuar cada vez mais com a multiplicação de episódios de extremos climáticos, como vimos no Rio Grande do Sul. Teve o problema do arroz, essa coisa toda. Então, assim, essa é uma medida que está ao alcance. Nós não estamos no ultraliberalismo do Paulo Guedes, ou esperamos que não. É uma condição, a Conab ela tem sua capacidade instalada, e nós já passaram 2 anos, sabe? Então, nós precisamos, de fato, atuar sobre essa questão. Essa questão é chave, porque é exatamente a intervenção, e aí a palavra intervenção precisa ser usada mesmo, sem nenhum pudor, intervenção nos mercados. É para isso que serve o Estado. É para, como dizem os neoliberais, enfrentar as falhas dos mercados. Isso aqui é uma enorme falha do mercado. Mas tem uma questão, digamos, estrutural ainda mais profunda, né, que tem origens longínquas na nossa história, mas que foi nitidamente agravada a partir da década de 90 com o alinhamento do país ao receituário neoliberal. Quer dizer, esquematicamente, assim, a gente pode situar isso no início do... Quer dizer, vamos dizer assim, o segundo governo Fernando Henrique Cardoso, o FHC 2, nós estamos no Lula 3, e esse mecanismo, essa concepção da regulação do agro, ela permanece, ela só vem se acentuando. Foi exatamente o período de construção da hegemonia do agronegócio. E o reposicionamento, a reprimarização da economia brasileira, com exportação de commodities agrícolas e minerais. Quer dizer, daí também a Lei Candir, né, que retira, de 1996, né, que retira os impostos sobre exportação de commodities. Então, é exatamente as consequências concretas dessa hegemonia política e ideológica do agronegócio têm sido a queda sistemática da produção de alimentos básicos destinados ao consumo doméstico. Estão nas estatísticas. Quer dizer, embora a reversão desse quadro não seja resolvida de um ano para o outro,
seria necessário, isso que a gente está chamando de medida emergencial de caráter estruturante. Seria preciso, desde já, tomar medidas nesse sentido para aumentar a produção de alimentos in natura ou minimamente processados, como orienta o Guia Alimentar da População Brasileira. Quer dizer, a crítica agroecológica, ela parte exatamente dessa visão ampla, sistêmica, que aborda o conjunto do sistema agroalimentar, desde a produção até o consumo. Nós não estamos falando só de produção, porque, eu já vou dizer por quê, quer dizer, ela se orienta, a agroecologia, a entender o funcionamento de todo o encadeamento que vai da produção até o consumo. Quer dizer, a gente pode dizer assim, 3 focos centrais dessa crítica: das políticas agrícolas, as políticas agrárias e as políticas de abastecimento. Quer dizer, as políticas agrícolas, elas foram orientadas já desde a década de 90, quer dizer, desde sempre. Mas é curioso que o reconhecimento da agricultura familiar, ela coincide exatamente com esse período. Quer dizer, a agricultura familiar foi reconhecida, inclusive em lei, temos uma lei da agricultura familiar, e o primeiro programa que surge, o PRONAF, Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ele começa aí exatamente em 96. Qual é a contradição? Quer dizer que parte importante, e essa parte importante do nosso drama estrutural, é que as terras trabalhadas pela agricultura familiar, sabidamente, a maior responsável histórica pela produção de alimentos para o consumo doméstico, elas foram sendo convertidas para a produção de commodities. Né? Quer dizer, o próprio crédito foi o crédito estimulador da reconversão dessas áreas, onde antes se produzia alimento. Hoje nós vemos uma parcela importante da agricultura. Então, a gente vai vendo que, ano após ano, há uma queda das áreas de produção de alimentos. Né? E uma expansão desmedida das monoculturas de soja, de milho, de cana-de-açúcar, café e dos criatórios, né? Seja os confinados, seja o criatório extensivo. Quer dizer, então a principal política para a agricultura familiar, em termos orçamentários, que é o PRONAF, orienta a porcentagem superior a 80% do volume total de crédito concedido para a produção de commodities, soja e milho à frente. Né? Na safra passada, somente os recursos investidos a fundo perdido pelo Estado para equalizar juros foi da casa de 9 bilhões de reais. Isso significa que recursos escassos, em tempo da alegada crise fiscal, estão sendo utilizados para subsidiar o uso predatório dos meios de produção e o investimento, a canalização da força de trabalho da agricultura familiar para alavancar as cadeias do agronegócio e não para alimentar a população brasileira. Quer dizer, a agricultura familiar ela é reconhecida, mas ela é reconhecida, ela é empurrada como elo subordinado do agronegócio, quer dizer, uma parcela enorme. Né? Estão os grandes beneficiários do programa, que se chama Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, não é a própria agricultura familiar, e menos ainda os consumidores. É o sistema financeiro, as corporações fornecedoras de insumos, de máquinas, de equipamento. Ou seja, quem controla e determina as regras de intermediação entre quem produz e quem consome os alimentos. Quer dizer, em bom português, é o mercado, né? Essa entidade mítica, inviolável, inquestionável, que se posiciona como Deus ex machina, acima do bem e do mal. Quer dizer, mas esse modelo produtivo está destinado ao fracasso por N razões. Mas eu vou introduzir aqui a questão ecológica propriamente. Os agricultores, eles, por um lado, bom, eu vou falando, viu, Glauco e Antônio? Eu sou falador, então... Paulo, posso aproveitar, então, justamente que você vai introduzir esse tema da agroecologia aqui para fazer uma pergunta, pelo seguinte, né? A gente está observando aqui a sua fala muito boa e vai, inclusive, pensando aqui, né, nas coisas. É curioso, né? Porque nós acompanhamos aí veículos da mídia corporativa por dever do ofício, inclusive, e existe uma... Né, no dia que o Rui Costa deu essa declaração falando de intervenção, eles trataram como gafe,
né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma cobrança justa e correta sobre o governo do que ele pode fazer para conter a inflação dos alimentos. Então, a gente vê essa noção da intervenção, que eu não sei que intervenção que é, porque se o governo não pode intervir, mas, ao mesmo tempo, ele tem que tomar medida, intervenção é justamente usar seu poder de controle, usar sua autoridade, né? Eu acho que, provavelmente, eles estão esperando que o governo faça algum tipo de culto e promova a intervenção divina, na prática, né, porque não tem cabimento. Mas, enfim, tem um estudo aqui que eu vi, um levantamento de dados, Paulo, do diretor do Instituto Fome Zero, José Giacomo Baccarin, que ele fala justamente um ponto que você mencionou na sua primeira resposta, que entre 2007 e 2023, a média anual do IPCA ficou em 5,8%, a inflação oficial, e o índice de preço de alimentação e bebidas foi de 7,8%. Né, quer dizer, bem acima. E nesse período, né, apenas 4 anos, 2009, 2017, 2021 e 2023, a inflação dos alimentos ficou abaixo da inflação oficial. Então, a inflação de alimentos, ela puxa, na prática, a inflação, e se a gente tirasse o cálculo da inflação de alimentos, por exemplo, da inflação do ano passado, ela teria ficado dentro da meta. Né? Mas tem um outro dado aqui que eu achei interessante, que você também mencionou, que é quando a gente compara os alimentos in natura e minimamente processados, nesse período eles aumentaram 260%. Já os ultraprocessados aumentaram 158%. E não é à toa que as pessoas estão consumindo mais ultraprocessados, porque ele tem, na verdade, nos últimos anos, ficado mais barato do que os alimentos in natura. Então, dentro desse panorama, né, que a gente tem ainda um outro prejuízo para a sociedade, porque as pessoas vão ter a sua saúde deteriorada consumindo ultraprocessados. Isso é evidente, a ciência já diz. Agora, você falou de uma palavra mágica que eu acho, Paulo, que é intersetorialidade. Né? Esse momento não seria o momento ideal para o governo trabalhar essa intersetorialidade para modificar o panorama? Porque a gente poderia integrar, por exemplo, a economia solidária, e a economia solidária que pode interferir tanto na produção dos alimentos, mas também na comercialização, na distribuição em centros urbanos, práticas agroecológicas, como você ia começar a falar, e também uma reforma agrária. E aí eu até lembro o exemplo do MST, porque hoje o MST tem a sua imagem vinculada à alimentação saudável de uma forma como não tinha há 20 anos, isso convencendo parte da classe média, que era muito refratária ao movimento, mas que hoje reconhece essa prática agroecológica, esse esforço do movimento em fazer em produzir alimentos saudáveis. Não é o momento da gente fazer essa intersetorialidade, de integrar esses esforços da economia solidária, a prática agroecológica, a reforma agrária, para modificar esse panorama? Perfeitamente. Acho que acho que a gente está tocando exatamente no ponto crucial e o mais desafiante. Quer dizer, a gente, diante de governos que são loteados, né, que não encontra coesão em torno a nenhum projeto, né, não existe um projeto unificador, e esse loteamento faz com que os seus diferentes setores administrativos eles operem com lógicas frequentemente contraditórias entre si. Né? E acho que isso, no caso que nós estamos tratando aqui, isso é notório, é evidente. Quer dizer, por isso que nós precisamos entender que o enfrentamento estrutural da questão alimentar que nós estamos tratando aqui, ela conjuga com o enfrentamento das questões climáticas. E ela conjuga com a questão sanitária e com a distribuição de renda e com a questão ecológica, com a questão cultural. Elas todas fazem parte de uma mesma crise, uma crise sistêmica que, se não for compreendida na sua raiz, nós vamos continuar enfrentando ou dizendo que está enfrentando os problemas setorialmente. E isso significa, o que significa setorialmente? Setorialmente são receitas de novas tecnologias que chegam via mercados, controlados pelas mesmas corporações. Então, a gente está vendo isso aí no debate aí da bioeconomia e transição energética. Quer dizer, o que a gente vê na transição energética? Na transição energética a instalação de grandes parques eólicos, parques solares, em cima de territórios ocupados pela agricultura camponesa. Ou seja, você mais uma vez, é o trade-off, né? Você diz que vai enfrentar um problema, mas você acentua e agrava problemas do outro lado. Né? Então,
se não houver uma perspectiva multidimensional, multissetorial, é impraticável enfrentar esse tipo de problema. Então, eu costumo dizer que a gente precisa entender a agroecologia como a economia solidária dos sistemas alimentares. Ou seja, é uma outra economia política, de organização social, técnica, dos processos de produção, distribuição de alimentos e de ocupação do espaço agrário, né? Então, o que acontece que são as questões ocultas, né? Como nós estamos sempre presos a esses indicadores mais superficiais, que é o PIB, a gente deixa de ver os processos profundos que são deliberadamente ocultados, mas que são responsáveis pela crise. Por isso que a questão ecológica ela é chave na interpretação dessa crise, porque o preço de alimentos tem muito a ver com isso, por vários ângulos. Quer dizer, um dos ângulos é assim, o aumento dos custos de produção desse sistema. Quer dizer, cada vez mais nós temos aumento do custo das matérias-primas para a produção dos insumos utilizados nessa agricultura. Quer dizer, aumento do petróleo, né, e dos minerais que fazem os adubos, né? Então, isso é inexorável. São fontes finitas que estão esgotando e os preços tendem a subir. Não tem mágica, não tem de onde você tirar. Você precisa fazer uma agricultura baseada em fotossíntese. Nossa agricultura é totalmente baseada em petróleo. Então, o preço do petróleo dispara os custos de produção, dispara o preço dos alimentos. É direta essa relação. Nós vimos isso lá em 73, na fome de 73, quer dizer, foi exatamente na crise do petróleo que teve aquele... Vimos em 96, e é sempre assim, estamos vendo agora, né? Então, essa questão do preço das matérias-primas, que dão sustentação à base técnica dessa agricultura, dependente de adubos químicos, de agrotóxicos, quer dizer, é possível, já está bastante consolidado que é possível fazer uma agricultura baseada em processos ecológicos, baseados em fotossíntese, tudo isso chama-se agroecologia. Quer dizer, não tem... O que existem são os bloqueios para que a inovação nessa direção avance. Porque força social para experiências sociais já existe. Agora, por outro lado, esse investimento, em tese, deveria ser compensado pela elevação dos rendimentos, quando você usa bastante adubo, irrigação. Mas não é isso que a gente está vendo. O padrão de produção ele vai degradando também as condições de fertilidade dos solos, destruição da biodiversidade. Então, cada vez mais, você precisa usar mais insumos, né? Então, são sistemas que favorecem a explosão de populações de insetos, de patógenos, aí você responde com mais agrotóxico. Ou seja, a gente está correndo contra o rabo, né? É um cachorro correndo contra o rabo. Assim, nós estamos num sistema, quer dizer, que é baseado na ideia da natureza barata, como disse o geógrafo Jason Moore, né? Quer dizer, o capitalismo está baseado na natureza barata, matéria-prima barata, né? Energia barata, alimento barato. O alimento barato é uma questão fundamental para a reprodução desse sistema e está cada vez mais difícil de manter o preço dos alimentos barato. Então, a resposta do sistema tem sido sempre a do otimismo ecológico, apela-se para soluções técnicas que contradizem as leis da termodinâmica. Né? Essa é a questão. Essa lei não dá para... Não tem Arthur Lira que mude. Né? Querer investir uma caloria e retirar mais de uma. Isso não existe. Né? O sistema... E como é que esse sistema se mantém? Ele se mantém... É um sistema de crédito massivo que funciona como uma mola propulsora que faz com que esse sistema insustentável continue rodando. Com discurso Paulo, deixa eu te interromper, fazer mais uma interrupção, porque acho que você está entrando numa parte essencial aqui, o problema do sistema de crédito. Você falou anteriormente como o grande avanço do agronegócio, o grande avanço econômico, inclusive político, vem desde FHC2, ou seja, se estende por 30 anos, mais ou menos. Em boa medida, você estava dizendo que isso foi possível
graças a crédito subsidiado. Crédito subsidiado que faltou, por exemplo, em outros setores da sociedade brasileira e da economia, como a indústria, por exemplo, ou as pequenas e médias empresas, ou a economia solidária a que o Glauco estava se referindo. Eu queria que você estabelecesse um pouquinho mais de detalhe esse paralelo. O processo, o avanço, o ascenso do agronegócio financiado com crédito barato, com recursos da sociedade. E que você tentasse nos dizer de que forma a gente podia fazer o processo inverso. Como, por exemplo, o crédito barato pode ser um impulso para uma agricultura que funcione em outras bases, que produza alimentos saudáveis, que tipos de critério esse crédito precisa estabelecer, ou que estabeleça mecanismos de circulação da produção da agricultura familiar, por exemplo. De que forma a gente pode reverter o feitiço? Na verdade, o que nós temos é uma economia baseada no crédito, né, e na dívida. Quer dizer, nós temos a nossa agricultura, se retira o crédito, né, que é concedido anualmente através dos planos de safra, né, seja o plano de safra da agricultura familiar, que, ironicamente, foi uma conquista do CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar, foi lá no início do governo Lula, no bojo do programa Fome Zero, que se definiu essa ideia, porque o plano de safra sempre existiu para a agricultura patronal. Quer dizer, dentro do CONSEA, quando se falando em estratégias de enfrentamento da insegurança alimentar e tudo, era necessário ter um plano de safra para a agricultura familiar. Foi ali que foi conquistado. Só que o que acontece foi a contradição que eu já me referi. Esse crédito ele não foi orientado para produzir alimento, né? Então, é um sistema que, se hoje você, por acaso, tira esses subsídios, né, seja para o patronal, esse sistema, o agronegócio vem abaixo de uma hora para outra. E o país vem abaixo. Não é possível fazer isso. É necessário pensar momentos de transição. E nós temos margens para fazer transição, sobretudo no caso da agricultura familiar. Temos margem e temos espaço político para fazer isso. E tem anseio para que isso seja feito. Para te dar um exemplo, Antônio, o plano de agroecologia, que foi lançado, que eu fiz referência agora, 2/3 do orçamento de 9 bilhões é Pronaf, crédito. Ou seja, nós temos 6 bilhões de crédito para a agroecologia. Mas não funciona. E nunca funcionou. E a gente sempre disse, olha, nosso diálogo com o governo é sempre o seguinte, olha, não adianta nós pensarmos que essa economia é uma economia que funciona na lógica financeirizada. Não adianta você baixar o juro em 0,5% e conceder maiores volumes, porque não é isso que determina com que os agricultores façam a reconversão das suas áreas de produção. Hoje é muito vantajoso produzir commodity, né? Tem cadeias estruturadas, tem mercado seguro, né? Você tem assistência técnica, tem toda a construção ideológica em cima. Então, não é simplesmente alocar recursos no crédito que a gente vai conseguir virar esse jogo. É preciso de um mix de políticas públicas. Por isso que a questão do abastecimento é chave. Porque, tudo bem, nós vamos incentivar, como o ministro Paulo Teixeira vem falando, vamos incentivar a produção de alimentos saudáveis. Sim, mas onde é que vai ser comercializado esse alimento? Se os mercados estão totalmente fechados, onde é que historicamente os alimentos da agricultura familiar eram comercializados? Eram comercializados nas proximidades, né? Eram circuitos curtos de comercialização. Nós tínhamos um verdadeiro entramado, né, de pequenos varejos, feiras, atacadões, né? Esse processo ele vem sendo também destruído nesse período neoliberal, né? Então, para que a gente tenha a produção diversificada, focada na alimentação, a gente precisa também fazer uma transformação estrutural no sistema de abastecimento, que é o que a gente espera da política de abastecimento. E aí eu acho que teria um lugar para o crédito fundamental. É um crédito exatamente para reconstruir estruturas que foram destruídas no tempo, financiar cooperativas, ou seja, reterritorializar os sistemas agroalimentares.
E com essa reterritorialização, você tira o poder de controle que está hoje na mão das corporações e devolve isso para a mão de produtores e consumidores e de pequenos varejistas, ou seja, devolve para a população em coprodução com o próprio Estado, é o Estado intervindo. Né? Eu acho que isso é que faria com que nós teríamos não só uma oferta permanente, diversificada, é daí que nascem as culturas alimentares, é daí que é preservada a biodiversidade. Né? Por isso que esse efeito ganha-ganha, né, que a agroecologia promove, porque, por um lado, está promovendo sistemas agrícolas mais diversificados, portanto, mais resilientes às mudanças climáticas, que produz tanto para o consumo da família e para o mundo rural mesmo, quanto produz para as cercanias. É claro que a gente não está falando de isolamento, que a gente está matando a importação e exportação, mas o que não dá é para a gente ter um sistema que antes era esse sistema reticulado, né, de produção e distribuição nos territórios. Hoje, a arquitetura dos sistemas alimentares ele funciona como um sistema mais radial. Você produz aqui, manda para o outro lado do planeta, é processado lá, e ele distribui a partir dos grandes hubs de distribuição. Então, ali tem uma concentração de poder enorme. Se você quiser desconcentrar esse poder, é preciso também mudar a própria estrutura e a própria arquitetura do sistema alimentar. É para isso que um programa de aquisição de alimentos, que é uma política extremamente importante, já demonstrou. Quer dizer, quando você tem um programa de aquisição de alimentos, o PAA, você estimula a reconversão das áreas, porque você tem escoamento dessa produção assegurada a preços adequados, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Mas também o apoio à construção de equipamentos de segurança alimentar, cozinhas solidárias. Quer dizer, você tem um mix de possibilidades que você estabeleceria nos próprios territórios, com apoio de prefeituras, com apoio dos governos do Estado, né? Sistemas que eu costumo chamar da soberania alimentar. Soberania alimentar no sentido de retomar o poder sobre o que se produz, sobre o que se consome, como se distribui. Então, o crédito, ele na verdade, ele beneficia a circulação de capital, né? O que a gente precisa é fazer com que o crédito remunere o trabalho. Quer dizer, e os sistemas agroalimentares, eles são condições perfeitas para você dar respostas estruturais a esse conjunto de assuntos que a gente está tratando aqui, desde que exige uma determinação de curto prazo de mudar a rota, dar um cavalo de pau. É preciso dar um cavalo de pau e rápido. Né? É isso. Paulo, a gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso programa, inclusive tem muitas questões aqui que ficaram pendentes do pessoal que está participando aqui no nosso chat. Né? Muito obrigado pela participação de todos, inclusive, né? A gente vai vendo aqui, inclusive vamos selecionando para quando o Paulo retornar, porque já fica o convite para ele aqui voltar a Outras Palavras TV, porque infelizmente a gente sabe que esse problema vai continuar, mas o debate também tem que ser feito, principalmente não só em relação ao governo, mas aquilo que a sociedade tem que se mobilizar, as bandeiras que nós temos que tomar para nós, justamente para forçar e para fazer esse diálogo com o poder público para que as medidas necessárias possam ser implementadas. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Outra Manhã. Obrigado, Glauco. Obrigado, Antônio. Prazer e parabéns pela nova iniciativa de vocês. Posso dizer que vocês fazem uma grande diferença. Tiro por mim e tiro por muita gente que eu conheço que segue vocês assim com bastante intensidade. Então, parabéns pelo trabalho. Você enriquece esse trabalho, Paulo. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua inteligência. Até a próxima. Esperamos contar com você outras vezes. Valeu, Paulo. Tchau, tchau. É isso aí, nós conversamos aqui com o Paulo Petersen, ele que é da Articulação Nacional da Agroecologia, a respeito desse problema que é fundamental hoje, não só hoje, né? Porque a gente está mostrando justamente com a entrevista do Paulo Petersen, mas também com outros dados que estão surgindo, a inflação de alimentos é algo que já perdura no Brasil, que já encarece o preço da alimentação a cada ano. A gente já vive aí aproximadamente 20 anos nessa toada e é preciso mudar a estrutura, é preciso que o governo
e não só o governo, mas o Congresso Nacional também, que volta agora de recesso, né? Vamos ver que tipo de questão que o nosso Congresso Nacional vai querer discutir diante do panorama que a gente tem aqui no Brasil. Será que parte desses deputados e senadores vai realmente se interessar pela nossa realidade ou vai, na verdade, fazer propostas para uma realidade alternativa que tem um segmento da nossa classe política que está tão interessado em discutir? Eles se interessam mais pelo mundo invertido do que com o dia a dia dos brasileiros. A gente pede também que todo mundo fique de olho na atuação dos parlamentares, porque tem muita gente que não está interessada em modificar e melhorar o dia a dia do brasileiro. Antônio. Eu acho que, como você falou durante o programa, e o Gilmar também, isso destaca a necessidade de ação social, ação da sociedade civil organizada, reconstrução de um projeto nacional. Na agricultura, isso é tão evidente. Ladislau Dalbor, nosso colaborador, mostra, por exemplo, que o Brasil tem 5 Itálias desaproveitadas, o território equivalente a 5 territórios da Itália, subutilizado ou desutilizado para especulação ou não é nem só o que está utilizado para culturas de exportação. Às vezes, território deixado para especulação ou território para pecuária de baixíssima densidade. Isso tudo uma política de reforma agrária, uma política em que a reforma agrária fosse ligada à mudança dos métodos, à produção da comida sem veneno, a redes de distribuição, ao estímulo à multiplicidade das culturas alimentares, como isso transformaria o país, né, Glauco? E amanhã... mais um tema, né? Renata Miele. Né? Renata Miele, outro tema essencial. Quanto tema essencial que é preciso discutir? Nós vimos aqui o avanço das Big Techs em aliança clara com o Trump, modificando o funcionamento dos seus algoritmos ou da sua programação, ameaçando e anunciando, não só ameaçando, que deixarão de moderar conteúdos ofensivos, conteúdos de fake news. Isso tem enorme repercussão política e nós precisamos saber algo que não está no debate ainda, Glauco e pessoal, quais são as alternativas para isso, de que forma a sociedade brasileira e o Estado brasileiro podem fazer frente a essa ofensiva. Ou nós vamos ficar simplesmente observando e comentando e criticando, criticar é mais do que necessário, as investidas das Big Techs? Acho que não. Nossa perspectiva aqui é tentar descobrir quais são as alternativas reais que a sociedade e o Estado brasileiro têm. É isso, Antônio. E queria dar um alô. Aqui a Maria das Mercedes Navarro fez aqui algumas perguntas, alguns questionamentos no chat. A gente anotou aqui, viu, Maria, e agradeço a participação. Inclusive, parte das suas questões sugerem outra pauta para a gente. Então, a gente está de olho aqui na participação de todo mundo, está coletando também sugestões, opiniões. Se vocês que tiverem temas que queiram ver aqui discutidos no Outra Manhã, também, por favor, fiquem à vontade. E a gente sempre lembra, se você acompanhou a nossa transmissão aqui, não deixa de dar a sua curtida para que a gente amplie o nosso alcance, né? Porque a gente chegue a mais pessoas, chegue a mais telinhas que possam acompanhar aqui os debates do Outra Manhã, também os programas do Outras Palavras TV. E se você não se inscreveu, inscreva-se, né? Porque é muito importante também para a gente fazer o nosso canal crescer. Antônio, chegou a hora da gente falar também do suporte, do apoio financeiro que as pessoas podem dar aqui para o Outras Palavras TV, mas para o site Outras Palavras e também para o Outra Saúde. Só dialogando também, viu, Glauco, com a Mercedes Navarro, essas questões relativas à unidade básica de saúde, ao SUS, ao entorno social que gira em torno do SUS, como isso poderia ser eixo de políticas públicas, como os equipamentos
públicos, em especial as UBSs, também as escolas públicas podem ser centro de articulação de políticas e de mobilização social. Realmente é um tema para um debate futuro que temos que fazer aqui. Mas nós só podemos fazer esses debates todos se contarmos com uma rede de apoio a Outras Palavras TV e a Outra Manhã. O nosso jornalismo é grátis, o nosso jornalismo não tem barreiras monetárias, nós produzimos todos os dias com base na luta pelo direito à informação, com base na crença, na aposta de que é possível reconstruir um espaço público, reconstruir um debate democrático dentro desse espaço público e reconstruir projetos de transformação nacional. É uma equipe de 8 pessoas que trabalha, há uma rede de centenas de colaboradores, mas há 8 pessoas que trabalham de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, para buscar essa informação, traduzir essa informação em matérias bem feitas e oferecer essa informação para você, seja no Outras Palavras, seja aqui no Outra Manhã. Nós não temos recursos, não há políticas públicas para isso, e não há financiamento empresarial para esse tipo de jornalismo. Nós dependemos da mobilização do conjunto dos nossos leitores. Então, é possível participar por meio do programa Outros 500, o link está aqui embaixo, basta copiar, entrar, a partir de R$20 por mês, é possível participar desse esforço contra-hegemônico de construir informação de profundidade, informação crítica e informação para transformação. É isso aí. A gente tem aí, também está no chat, se você quiser contribuir de outras formas conosco, temos aí os superchats, os super stickers e também a opção de Pix, depósito bancário, que está aí no nosso link do chat. Antônio, então, vamos lá. Amanhã tem Renata Miele aqui para a gente falar de Big Techs, para falar de plataformas, para falar de alternativas em relação a esse poderio dessas grandes corporações. Bora lá? Bora lá e até amanhã, gente. Até amanhã, pessoal.